Ô, gente, mais uma derrota, mais uma vez eu acho que tá na conta do Diniz. Eu acho que qualquer técnico no lugar dele já teria caído. E no final desse vídeo eu vou concluir trazendo a maior quantidade de número aqui. E quanto mais número você traz, pior fica. Eu sinto que o trabalho do Diniz já acabou. Sabe, já deu o que tinha que dar, ele só não foi demitido ainda. E assim, se tratando de Fernando Diniz, é perigoso sempre criticar ele, porque para amanhã ou depois o time tá jogando muito bem do nada, normalmente é assim que funciona. Dito isso, colocando a possibilidade disso acontecer, por mais que ela seja pequena, existe, porque o Diniz é 8 ou 80, do nada ele tá mal e do nada ele tá muito bem, enfim, sabendo disso, me parece um trabalho que, se amanhã estiver bem, é uma reviravolta. E se é uma reviravolta, se é uma mudança, é porque hoje tá muito mal, tá muito ruim. É um jogo seguido do outro, abaixo, e o próximo é abaixo, e é mais abaixo ainda, e eu não duvido nada, depois de mais um jogo igual foi hoje, o Diniz aparecer na coletiva para falar que não, veja bem. Porque o número de infiltrações no último terço, aí tá lá, time perdendo, dentro de casa. Mais um jogo, mais uma vez. Enfim, vamos falar de escalação. O que a gente tem aqui? A gente tem o time titular, basicamente, praticamente tudo que o Vasco tem de melhor. Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Brenner. Brenner que teve aquele jogo de 5 chances claras perdidas, mas que no último jogo, o Campeonato Carioca contra o Botafogo, fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Eu só pulei, se você reparou aqui, somente um jogador do Vasco, que no caso não é esse aqui, no caso é este, o Paulo Henrique, lateral. O que acontece? Eu quero acreditar que o Paulo Henrique ainda seja o titular do Vasco. Eu falo isso porque ele é o melhor lateral do Vasco na posição, e ele chegou até na seleção, e se ele chegou até na seleção, você pode falar, pô, como é que você trata da possibilidade dele não ser o titular? Por que você acha que talvez seja outro? Porque o Pumita, e aí o Pumita é o artilheiro do Vasco no ano. Numa dessa, por Diniz cismar com o Pumita também não custa nada. Mas eu acho que não. Eu acho que o normal seria daqui a pouco o Paulo Henrique retornar entre os titulares. Como você viu, antes de aparecer o Paulo Henrique, apareceu também outro destaque, o Spinelli, que hoje jogou pela primeira vez, esteve relacionado pela primeira vez. Ele que aqui nessa foto prova que não é porque você é loiro do olho claro que você vai ser necessariamente bonito. Meu Deus do céu. Mas enfim, estranho o seguinte, tá? O cuiabano, ele foi contratado antes, ele chegou antes no Vasco, ele não foi relacionado hoje, o Spinelli foi e já jogou. Esquisito, não foi falado porque deve ter alguma explicação. Vamos falar de bola rolando? Como é que a gente começa? Começa com crítica, começa com o Coutinho perdendo essa chance aqui. E é foda porque se você ver o lance, o Coutinho ele deu a sorte dessa bola ser travada. E aí, tipo, como é que o zagueiro trava e isso é uma sorte do atacante? É uma sorte porque o atacante, que no caso aqui é um meio campista, ia chutar essa bola longe. E aí, cara, é foda porque assim, o Coutinho também já tá fazendo raiva. E eu sei que ele é um cara muito querido, muita gente boa, não fala mal de ninguém e tal, pá. Mas se você recebe o salário que recebe, você é o camisa 10, se você não criticar esse cara, você vai criticar quem? Você tem que ser cobrado, tá ligado? Aqui não é nenhum papo de o Coutinho tem que ir embora porque é uma merda e tal, é só um papo que ele tem que ser cobrado, assim como qualquer jogador. Na verdade, não, o Coutinho deve ser cobrado mais do que um qualquer jogador, porque ele não é um qualquer. Ele tem provavelmente o melhor salário do time, o maior salário, ele é o camisa 10, ele é o capitão. Se a gente não cobrar esse cara, a gente vai cobrar quem? E aí, estando nessa situação, ele que hoje em dia parece que não tem mais uma necessidade de voltar lá no começo para pegar a bola, o Diniz parece estar dando uma liberdade para ele estar mais perto do ataque, ele mesmo assim não tem feito nada. Aqui essa bola cai no pé dele e ele chuta. A bola, como eu falei, foi travada, mas se não fosse, ela ia muito longe aqui, ele ia pegar um chute completamente torto, seria ainda mais vergonhoso se não fosse travado. E aí é foda, cara, novamente, não é como se eu achasse que o Coutinho tem que ir embora porque o problema do Vasco é o Coutinho, mas me incomoda, hoje ele sai, ele é substituído e ele é substituído sobre vaias, a torcida vaia, e eu acho que tá certo, tem que cobrar mesmo aquele papo que eu acabei de falar. Se você tá jogando mal e você recebe o salário que recebe, você tem que ser cobrado mesmo. Porém, ele sai dando risadinha, cumprimentando ali o pessoal da comissão, e aí me incomoda mais ainda que enquanto a torcida tá vaiando, ele chega no banco e tem uns caras lá que levantam pra aplaudir, pra meio que tipo assim, não, a gente apoia, tá? A torcida não, mas a gente sim. Pô, você tá cagando na cabeça do torcedor que tá indo debaixo de chuva pagar ingresso pra ver jogo, tipo... O Coutinho deveria ser cobrado. Esse é o meu ponto. O Coutinho não pode passar batido. Eu entendo que, pô, ele é gente fina demais, ele parece alguém muito gostável por todo mundo e tal, mas tem que ser cobrado, certo? É isso aí. Aqui, finalizar mal, deu a sorte de ser travado. Depois, o que a gente tem? A gente tem o principal atacante do Vasco no ano, o Pumita.
O que é esquisitíssimo. A gente tem o Pumita chutando uma bola, ela passa, se eu não me engano, debaixo da perna do marcador aqui e chega facilmente no goleiro que defende sem menor chance de acontecer de fato o gol. O Pumita sendo, mais uma vez, o cara que mais leva perigo de gol no Vasco. O que você pode achar legal, nossa, olha aí, é um lateral artilheiro, olha que bacana, olha o Diniz fazendo um jogador jogar melhor. Ou você pode olhar pelo ponto de vista que por que o ataque não tá fazendo gol e tem um lateral aleatório fazendo. Eu acho que é mais por esse lado, eu acho que é uma notícia mais ruim do que boa. Nossa, mas ele é o artilheiro, tá? Mas e quem deveria estar sendo, por que não tá? Enfim, aqui o Vasco chega com o Pumita e o Vasco chega. E isso é uma parada, assim, que eu sei que ainda tem gente que defende o Diniz ainda com unhas e dentes. E é diferente da pessoa que acha que ainda não é hora de demitir. Isso não é a mesma coisa que não, Diniz, porque, sabe, tem gente que tá muito apegada. E tá muito apegada, muitas das vezes, porque o Vasco cria, o Vasco chega, e tem gente que ainda na expectativa do Diniz entregar alguma coisa grandiosa, a pessoa meio que defende ele falando que não, mas pelo menos tá criando. É que os jogadores não estão aproveitando a chance. Gente, continua aqui no vídeo. Eu vou trazer uns números aqui no final que você vai ficar meio de cara. Enfim, o Vasco chega, mas não faz gol. E aí, o que acontece? Tem uma falta sofrida pelo Brenner, que o Coutinho bate, acontece uma boa defesa do goleiro, o cara aqui do próprio Bahia joga pra fora e a marcação do juiz de campo foi o Brenner. Eu não entendi muito bem. Mas aqui, uma boa chance. A falta, eu acho que até que nem foi. Eu acho que o Brenner deu uma cavada ali, mas aí não importa, não vem ao caso. A falta foi marcada, o Coutinho bate, o goleiro pega, a gente fica no quase, e depois o que vai acontecer? Acontece o gol do Bahia. Cadê aqui o gol, a bolinha aparecendo e tal, o gol? Cara, bizarro, ridículo. Vamos lá, olha só, numa cobrança de escanteio, aqui tá o Everton Ribeiro, aqui tem dois jogadores marcando não sei o que. Eu acho que tinha alguém do Bahia aqui, e se foi esse o caso, é por isso que o Coutinho estava aqui, e o Andrés Gomes, eu não sei o que tá fazendo, eu não sei. Enquanto isso, cara, olha a marcação do Vasco. Dois jogadores do Bahia sozinhos. Aí vai acontecer o cruzamento no escanteio, o cara vem sozinho aqui, Luciano Juba chuta, gol do Bahia. Ô, gente, vamos parar a imagem aqui, ó. Vamos parar a imagem aqui. Tem muita gente que defende o Diniz falando que o problema é que tá tendo muito erro individual. E aí isso eu respondo com, pô, se tá tendo todo jogo erro individual, talvez não seja tão individual assim. Talvez seja mais estrutural. Não é possível que todo jogo alguém fale individualmente e nunca é culpa de ninguém, a não ser a própria pessoa que tá errando. Enfim, além disso, passando desse argumento, isso aqui não é claramente um erro de time que tá sendo mal treinado, isso aqui não é claramente um erro de estrutura, isso aqui não é claramente um time que parece que não treina a bola parada, parece que não treina. Cara, como é que você deixa dois? Na falta de um tinha dois. Se um não faz, tinha outro. Aí, cara, é foda porque... Peraí. Aí é foda porque... Ah, não, mas o Vasco teve muito mais finalizações no jogo. Não adianta. Se você for permitir isso aqui... Pô, não dá pra... Enfim, aí o que acontece? O Juba faz o gol. Existe, obviamente, sim, o mérito do Bahia. O escanteio muito bem cobrado pelo excelente Everton Ribeiro. A finalização do Juba é muito boa. Mas, cara, é mais demérito de uma zaga que tá completamente arregaçada de perna aberta do que mérito aqui do Bahia, que tem seus méritos, mas eu acho que o demérito é maior. Ridículo. Ridículo. E aí, cara, assim, é individual? Ou é uma estrutura de treino completamente errada, jogador que não sabe aonde é pra tá, ou talvez o jogador tá na onde o técnico mandou, o problema é se o técnico treinou aqui delícia. Dessa forma, o que a gente tem? A gente tem ainda no primeiro tempo o Vasco tentando mais várias vezes. Aqui vem o chute do Andrés Gomes, que para no goleiro. Ele, Andrés Gomes, que pra mim segue sendo o melhor jogador do Vasco. Pra não parecer que o Andrés Gomes é, sei lá, o Pelé que renasceu, eu acho que ele tá dando indícios que a finalização não é lá grandes coisas não. Então talvez ele peque nesse sentido aí. A finalização dele parece ser um problema. Dito isso, ele corre mais do que eu de carro. Assim, o Andrés Gomes é bizarro. O Andrés Gomes, ele tem um fôlego, ele tem uma velocidade que seria capaz de tomar multa passando a pé aqui na rua, tá ligado? Ele corre muito, ele tem um drible curto também muito eficaz, ele leva muito perigo quando vai no 1 contra 1 e consegue invadir a área pela lateral, só que tá faltando lá o resto do time acompanhar. Enfim, ele tem jogado muito bem. E dessa seguinte forma, termina o primeiro tempo, o Vasco tava perdendo, aqui a gente começa os números. Olha só o que a gente tem aqui. Posse de bola, que é uma característica do Diniz de sempre ser elevada, esquece. Hoje 51-49, também conhecido como margem de erro, ou seja, estava igual, certo? Nem posse de bola mais não teve. Porém,
Em finalizações, lembra que no jogo contra a Chapecoense tinha 17 finalizações do Vasco só no primeiro tempo? O que é, assim, muita coisa. Hoje não ficou muito longe disso, não. Olha só, a gente teve 14 finalizações do Vasco contra somente 6 do Bahia. E aí, se você qualifica melhor isso, das 14 do Vasco, somente 4 foram no gol. Das 6 do Bahia, 3 foram. Ou seja, finalizações com perigo de verdade é praticamente a mesma coisa. E aqui, cara, é que começa o problema para mim. Se você olhar só os números, esses aqui, e não olhar o placar, você parece que acabou de ver um time que jogou muito bem. Então, se você olha isso aqui, você tem a impressão que o Vasco estava bem, que talvez tenha sido um azar, né, ter terminado perdendo o primeiro tempo, e aí pode até ser que realmente tem um quê de azar, de uma bola que não entra, que não sei o que lá e tal. O ponto é que, assim, o Bahia conseguiu fazer o que ele queria, fazer um gol e fechar a casa. Fazer um gol e permitir que o Vasco ficasse com a bola. Então, se o Vasco tem muita bola, se o Vasco tem muita possibilidade de finalizar, de levar perigo, eu acho que, cara, é muito também do Bahia que, tipo assim, é esse mesmo jogo que eu quero. Eu já tô ganhando, eu tô fora de casa, eu vou fechar a casinha, você finaliza desde que não leve perigo. E era isso que o Vasco fazia, finalizava sem levar perigo. Se você olhar mais de perto, tem estatística de finalização que chega no gol, e tem a tal da chance clara, que é aquela chance que, tipo assim, pô, não tem como perder. Chance clara, o Vasco não teve nenhuma no primeiro tempo. Nenhuma. Ou seja, cara, não, eu acho que jogou bem, mas é todo dia a mesma história. É todo dia, sei lá, igual contra a Chape. Foram 10 escanteios só no primeiro tempo. Nenhum gol. Vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, o Diniz vai mexer no time, vai fazer umas trocas ali, o time vai crescer, e aí começa o segundo tempo, ele de fato faz trocas. 17 minutos. Aí você fala, ué, mas por que você não colocou nada antes desses 17 minutos? E os outros 16? É porque não teve praticamente nada mesmo, não. Ou seja, problema. E aí aos 17 entra o Marino Hinestrosa, entra o estreante Spinelli e volta o titular Paulo Henrique. E o time não muda praticamente nada. E aí, prova de que o Vasco, mesmo com as alterações, mesmo com o Diniz mexendo, mesmo com o Diniz no intervalo falando, não mudou praticamente nada, é que, na verdade, se você for parar para observar com clareza mesmo, o Vasco piorou no segundo tempo. Prova disso é o quê? Quem chegou mais perto de fazer o gol foi o Bahia, que já estava ganhando, que praticamente nem tentava atacar, mas que em um momento meio do nada lá conseguiu achar um contra-ataque, e aqui saiu cara a cara com o gol, só que aí foi tentar encobrir, acho que é o Juba que estava nesse lance, e a bola passa perto da trave, perto não é gol, o gol não acontece, o Bahia é quem teve a melhor chance do segundo tempo, e dessa forma termina o jogo, o Vasco perde mais uma vez, e agora a gente vai entrar no que é a melhor parte do vídeo, mas é o que mais mostra que a coisa tá feia pro Diniz. O Diniz já deveria ser demitido? Eu acho que ainda não vai ser, mas vamos lá, vamos comentar aqui novamente, tá? Criticar o Diniz é algo muito perigoso. Pra amanhã ele tá ganhando, sei lá, o Carioca, não custa nada. Sabe? Então, para ele papar um cariocão não custa nada, porque assim é Fernando Diniz. Mesmo com isso em vista, quais são os números do Diniz? Nesse ano, nesse Brasileirão, são 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate, nenhuma vitória. Dos 3 jogos que jogou, só em um deles que não perdeu, ou seja, empatou. E esse jogo do empate foi contra a Chapecoense dentro de casa. Gente, a Chapecoense, que pelo que parece, assim, vai no mínimo, na melhor das hipóteses, brigar para não cair. Na pior, ela cai. Ela, assim, cai federal, é um timezinho bem limitado, e é o único time que o Vasco não perdeu, empatou, dentro de casa. Os outros 2 perdeu. Se você aumentar para a reta final do Brasileirão passado, e vamos lembrar, eu já falei um monte de vezes, a exaustão aqui, o problema do Diniz é principalmente em Brasileirão, olha só quais são os números. Nos últimos 8 jogos do Brasileirão do ano passado, foram 7 derrotas e apenas 1 vitória. Ou seja, juntando os últimos 8 jogos do Brasileirão passado com os 3 primeiros desse ano, a gente tem 11 jogos, 9 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Me diz qual técnico não seria demitido com esses números. Mas aí o Diniz chegou na final da Copa do Brasil, o Diniz é o Diniz, que é esse gênio maluco e tal, e ele tem prestígio a ponto de não ser demitido, mesmo com 11 jogos, 9 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Somente. Assim, se você pegar aqui, eu vou até abrir ao vivo aqui agora, aplicativo de estatística, eu tô aqui na Flash Score, ó, jogo do Vasco aqui. Olha só que dado curioso. O Diniz, teoricamente, ele é o cara que faz o jogo bonito, né? O Diniz é um cara que joga de forma bonita e tal. Finalizações no gol no segundo tempo. Ó, primeiro, número total de finalizações do Vasco no segundo, só no segundo tempo. Foram mais 12.
finalizações. Aí por que eu falo que o Vasco piorou no segundo tempo? Das 12, quantas chegaram no gol? Nenhuma. O Vasco não obrigou o goleiro do Bahia a fazer nenhuma defesa no segundo tempo inteiro. Detalhe que o segundo tempo teve 11 minutos de acréscimo. Não teve uma defesa do goleiro Ronaldo do Bahia. Nenhuma. Outra coisa, teoricamente é o treinador do jogo bonito e tal. O que eu acho que tem acontecido bastante e que me incomoda com o Diniz? O jogo não tá acontecendo, o placar não tá, sabe, do jeito que ele queria. Aí o time, que teoricamente era pra jogar bonito e tal, isso é uma referência, o Vasco tem entrado numa de cruzamento na área. Então fica fazendo chuveirinho, que nada mais é do que pobreza, é não saber o que fazer. E aí, olha só, em números exatos aqui, cadê? Eu fechei a parada sem querer. Estatísticas, a gente abaixa aqui. Vamos ver quantos cruzamentos o Vasco fez nesse jogo de hoje. Passes... Olha só, o Vasco fez 44 cruzamentos no jogo. 44. Bolas foram cruzadas na área. 44 vezes. A jogada que o Vasco teve foi pegar e cruzar na área. E aqui tem até um número interessante que dessas 44, só 30% deu alguma coisa pro Vasco. Os outros 70, assim, a bola foi direto pro Bahia ou foi direto para fora, 70% das bolas não deram em nada pro Vasco. 44 cruzamentos. Nenhum chute no gol de verdade no segundo tempo. São 3 jogos no Brasileirão, 2 derrotas, 1 empate. Eu acho que o Diniz ainda não vai ser demitido. Tá ligado? Eu acho que não. O problema é que a cada dia que passa... vai ficando mais feia a coisa. E aí, a mesma coisa que eu falei no último vídeo. Não, mas, não faz sentido você deixar esse cara meio que escolher quais jogadores ele quer contratar e depois você demitir ele no começo do ano. É o melhor argumento para manutenção do Diniz. Outro bom argumento é o do Rica Perrone, que eu também já comentei aqui em vídeo, que, cara, quase que time nenhum tá jogando bem. Você pega o Flamengo, ganhou ontem do Vitória, mas jogando meio mais ou menos. Você pega um monte de time aí, tá todo mundo tropeçando. O Cruzeiro do Tite meio que não tá acontecendo também. Realmente, por enquanto parece que quase que ninguém engrenou. O problema é que se a gente continuar nessa, talvez não engrene nunca, e quando você vai ver, você condenou o ano a ser mais um ano brigando contra o rebaixamento. E aí pode parecer loucura e tal, mas, gente, seria só mais um dia na vida do Diniz. O padrão dele é esse. Eu acho que o incomum seria não brigar, olhando o histórico dele. Enfim, é isso por hoje, certo? Eu derramei um monte de número aqui, nenhum deles é bom. Eu vejo vocês no próximo vídeo.